Pessoal, vamos lá então. Continuar com o nosso tema sobre distúrbios hemodinâmicos. Aula passada a gente destrinchou bem a parte de edema, a questão de edema já não celular, mas já na parte tecidual, associado a algumas patologias que a gente citou. E hoje a gente já entra nessa outra subdivisão, que é a hiperemia e a congestão, tá? A hiperemia e a congestão, pode-se dizer que ela é derivada do aumento da circulação local, beleza? Doutor, posso falar então que o edema seria uma consequência de uma possível hiperemia? Sim, tá? Vai estar associado aí, vocês vão estar vendo aqui como que isso daí anda meio de mãos dadas, né? Mas a hiperemia como característica, ela tem por si só um processo ativo que resulta na dilatação da vasculatura, especificamente da dilatação arteriolar, beleza? O exemplo que o livro nos cita é a dilatação arteriolar na musculatura esquelética durante um exercício, né, um exercício físico, há essa dilatação, ou até mesmo num processo de inflamação, onde há essa dilatação para que cheguem aquela galera lá que vai atacar o agente invasor ou que vai iniciar a cascata de inflamação ali, tá? Consequentemente, isso daí leva a um aumento do fluxo sanguíneo local, beleza? A característica que a gente observa na hiperemia é o tecido mais avermelhado, né? É aquele clássico eritema, aquela vermelhidão ali um pouquinho fora do normal, que acontece devido a um congestionamento, a um enchimento ali acima um pouquinho do normal, né, da vasculatura, com o sangue que foi oxigenado. Tranquilo? Então eu falei da hiperemia como um processo ativo, né? A congestão já é um processo passivo. A congestão, ela ocorre secundariamente a uma redução do fluxo sanguíneo do tecido. Beleza? Então essa congestão pode ser tanto sistêmica ou pode ser local. Lembra o menininho com o bonequinho da Michelin, né? Aquele edema generalizado, aquela nasarca? Pois é, diminui o fluxo sanguíneo do corpo como uma bomba, né? O coração falhando como uma bomba. Então você começa a ter essa fuga plasmática, esse descontrole de pressão osmótica, né? Esse descontrole capilar de uma forma maior, então resultadamente você tem uma edemaciação, tá? A congestão, ela é o resultado da redução do fluxo sanguíneo no tecido. Então pode ser sistêmica ou pode ser local. Essa é a característica da congestão. Ok? Quando ela é local, foi o que a gente falou lá no exemplo da trombose, tá? Obstrui ali algum vaso ali em algum membro inferior, tá? Ou algum membro superior e ocasiona aquela congestão. Doutor, eu fui criado na roça, eu aprendi que congestão é quando o cara come e vai deitar. Ou come e entra dentro d'água da congestão. Então, isso aí é outra coisa, tá? Congestão é aquela congestão de líquido, né? No interstício ou líquido no tecido. Beleza? Já a congestão, a característica que ela apresenta, diferente lá da hiperemia, que é aquela característica avermelhada, aquela vermelhidão excessiva, a congestão é o contrário, tá? Pode ser aquela
aquela característica meio azulada, né? A cianose. Ou pode ser aquele vermelho meio escuro. Não é um vermelho mais forte, um vermelho mais claro, igual da hiperemia. Beleza? A cianose é aquele paciente cianótico, né? Aquele paciente meio azulado. Tá? Nas situações que eu já atendi muito, né? Aqueles pacientes, muitas vezes que estão em um estágio bem avançado de hipovolemia, já chocado praticamente. Aquele paciente, você chega, ele está meio azulado, né? Ou aquele paciente que tem uma modificação severa do drive respiratório devido a uma falha no sistema neurológico, devido a um traumatismo crânioencefálico, um traumatismo crânioencefálico mais grave. Então ele houve ali a afetação central, tá? Vai resultar naquela má oxigenação, aquela má perfusão, aquela má hematose lá dentro do pulmão também. E o paciente tende a ficar meio azuladão, tá? O paciente cianótico. Igual eu falei para vocês lá atrás, isso aí anda meio de mãos dadas um com o outro aí. Por quê? Porque a congestão, né? Ela leva ao edema. O resultado da congestão é o edema. Beleza? Não é à toa que se chama insuficiência cardíaca congestiva. Quando o coração começa a falhar como bomba, você está tendo o coração trabalhando de uma forma insuficiente e, secundariamente, como está tendo a má circulação, está tendo uma má fluidez sanguínea, de uma forma geral, ocorre essa congestão generalizada. Secundariamente, o paciente é demasiado. O paciente ele está inchado, está cheio de líquido, tem muito líquido retido devido àquele desequilíbrio de pressão. Tranquilo? Vamos lá. Na congestão passiva crônica de longa duração, a ausência de fluxo sanguíneo causa hipóxia crônica, resultando em lesão tecidual isquêmica e cicatrização. O que acontece aqui? Que esse paciente que tem aí essa insuficiência cardíaca, esse paciente que tem uma má circulação de uma forma generalizada, há uma redução no aporte sanguíneo para determinados órgãos e tecidos. O principal o principal órgão que sofre mais, que mais sente, os principais órgãos é os rins e o fígado, os rins e o cérebro, tá? Então aquele paciente começa a cursar com uma clínica de demência, beleza? Porque aquela hipóxia prolongada, aquela hipóxia crônica, começa a fazer lesão no tecido cerebral de uma forma gradativa, tá? Começa a morrer célula cerebral devido à má nutrição cerebral. Tá chegando pouco oxigênio lá. Então o paciente começa a cursar com a clínica de demência, ficar esquecido das coisas, tá? Então, é meio que um efeito dominó. Cada coisa leva a outra coisa. Beleza? No rim é a mesma coisa. No rim, como está chegando um baixo fluxo lá, o rim começa a fazer o quê? Trabalhar naquele sistema renina-angiotensina-aldosterona para fazer diminuir a excreção de sódio e água cada vez mais, porque tá chegando pouco oxigênio aqui, porque tem pouco volume. Então, deixa eu segurar a água para dentro aqui para encher de volume para eu me nutrir melhor. Tá? Então vira aquele efeito de cascata, né? Aquele efeito dominó e aquele ciclo vicioso. Beleza? Só que o que acontece? Na congestão, muitas vezes tem tanto volume
que pode ocasionar ali pequenas fissuras na rede capilar, tá? Pequenos focos hemorrágicos. E o que acontece? Vai acontecer a catabolização desses glóbulos vermelhos, dessas hemácias que estão extravasando ali no local daquela hemorragia, tá? Ou seja, esse paciente aqui é aquele paciente que vira e mexe, ele aparece com uns hematomas que ele não sabe nem da onde. Ah, será que eu bati em algum lugar? Será que eu esbarrei em alguma mesa? Esbarrei na maçaneta da porta? Tá? E muitas vezes não. Ocorrem esses focos hemorrágicos devido ao excesso de volume mesmo que o paciente tem. A rede capilar ali já está um pouco fragilizada, porque a pressão está tendenciosa ali a uma cifra mais alterada, e está fragilizando a rede capilar, que chega uma hora que essa rede capilar não vai suportar e vai romper. Beleza? É basicamente isso que acontece. Então, você tem na sua casa aquele paciente, que é aquele paciente hipertenso, que não toma medicação de uma forma correta, né? Aquele paciente que não tem uma boa adesão ao tratamento, começa a reparar que de vez em quando ele aparece com uns hematomas aí meio inexplicáveis. Ele vai falar assim, devo ter batido em algum lugar, não lembro, não sei, tá? Aquele hematoma que ele não vai referir dor, que ele não vai referir, tá, incômodo, só tá roxo ali. Beleza? Vamos lá, falar sobre a morfologia, né? Disso daí. Morfologia, a superfície de corte de tecidos com congestão, que o tecido está inchado, congestionado, mostra muitas vezes alteração da cor, tá, devido aos altos níveis de sangue pouco oxigenado. Beleza? Então o que acontece? Aquele tecido que tem aquela alteração de cor, ou para um vermelho escuro, ou meio azulado, né? Aquele tecido que está cianótico. Beleza? No caso da congestão pulmonar aguda, congestão pulmonar ela pode ocorrer tanto devido à própria insuficiência cardíaca congestiva, tanto secundariamente a uma infecção, a uma afetação diretamente no pulmão do paciente. Tá bom? No caso da congestão pulmonar aguda, você vai ter toda a rede capilar, né? A rede capilar alveolar congestionada. E você vai observar a presença de hemorragia dentro do alvéolo. Essa hemorragia dentro do alvéolo ocorre esse aumento da pressão mesmo, e a parede do vaso está fragilizada, vai romper, vai gerar aqueles pequenos focos hemorrágicos que a gente falou lá atrás. Beleza? Já quando eu tenho essa congestão pulmonar crônica, é aquele paciente crônico que faz aquele tratamento, aquele tratamento, por exemplo, aquele paciente de hipertensão pulmonar, tá? O que acontece? Você observa os septos com uma espessura aumentada. E você observa fibrose. Por que você observa fibrose? Porque faz a lesão e faz a recicatrização. Lesiona, recicatriza, lesiona, recicatriza. Então isso vai gerando um tecido, gerando um tecido fibrótico ali, que muitas vezes o paciente começa a apresentar aquela clínica e você tomografa o paciente, você faz aquela bateria de exame e você vê que o pulmão do paciente tem uma má expansão, porque o pulmão está muito duro, tá? O pulmão está fibrosado. Vocês vão ouvir muito essa terminologia lá em clínica médica, lá em pneumologia. O pulmão está fibrosado. Beleza? É o exemplo do pulmão do tabagista crônico, né? Aquele tabagista crônico que está com seus 90 e tantos anos. O pulmão dele não tem a mesma
expansividade do que um paciente muitas vezes da mesma idade que não fuma, devido a essa lesão, recicatrização, tá? Isso gera tecido fibrótico, ok? Falando de congestão, eu posso citar o fígado também, né? Congestão hepática aguda. Isso aqui geralmente eu já tenho alteração, vamos lembrar lá da anatomia, tá? Da veia central, beleza? E também estão distendidos os sinusoides. O que acontece? Quando eu tenho essa dilatação, essa distensão, eu começo a observar os hepatócitos, as células do fígado, tá? Em caráter isquêmico. Tá faltando oxigênio para esse hepatócito. Beleza? Já na congestão hepática crônica, na passiva crônica, eu observo que, principalmente nas regiões centrolobular, eu observo uma cor avermelhada ou amarronzada. Isso aqui já é sinal de morte celular. Beleza? Muitas vezes eu já observo essa coloração que é de noz moscada, o fígado de noz moscada. Beleza? O que acontece? Isso aqui já é aquele paciente que está desenvolvendo aquele quadro cirrótico, que já está naquela cirrose um pouquinho mais instaurada. A cirrose ela pode ser tanto alcoólica como não alcoólica, né? E, consequentemente, o que se observa aqui? Microscopicamente, hemorragia centrolobular. Você observa aqueles pequenos focos hemorrágicos que a gente citou lá atrás devido à congestão. A circulação local está tão carregada que a vasculatura, que o vaso local não aguenta, tá? Que a rede capilar de determinado tecido ali onde está sendo, que foi congestionado, não aguenta, beleza? E aí o que acontece? Você teve hemorragia, quem que vai para lá? O macrófago chega lá carregado de hemociderina para degradar aquilo lá. Só que como a hemorragia foi dentro do fígado ali, do tecido hepático, vai começar a degradar a célula hepática também. Vai começar a degradar hepatócito. Beleza? Então é onde você observa hepatócito morto, tá? Necrose de célula hepática. Tranquilo? Então aqui a gente observa, ó. Lembra que eu falei para vocês aquele fígado em noz moscada? Essa coloração, beleza? Esse amarelo acastanhado, tá? Aqui a gente observa os hepatócitos degenerados, todos fragmentados ali devido àquele processo hemorrágico que teve e chegou o macrófago carregado de hemociderina para fazer a degradação. Tranquilo? A hemorragia, creio que todo mundo já domina essa terminologia, né? O extravasamento de sangue para o espaço extravascular, então está saindo de dentro da vasculatura, está saindo de dentro da corrente sanguínea, beleza? E essa hemorragia, tá? Quando eu falo ali dentro da congestão, quando eu falo ali de hemorragia capilar, dentro da congestão, hemorragia capilar, eu associo isso daí à congestão crônica, tá? Ela está associada à maioria dos acometimentos em casos de congestão crônica, beleza? A congestão crônica, né, uma tendência aumentada, a hemorragia, em geral com lesão insignificante. Mas o que acontece? Todo dia, tendo esse procedimento, esse processo hemorrágico aqui,
e ocorrendo aquela degradação, começa a gerar lesão do tecido e de pouquinho em pouquinho vai aumentando, tá? Também ocorrem várias doenças clínicas que são coletivamente chamadas de diáteses hemorrágicas, beleza? Quando eu tenho essa ruptura da microvasculatura, da rede capilar, muitas vezes o paciente não apresenta clínica nenhuma. Do contrário, quando eu tenho a ruptura de uma artéria ou uma veia, que é um vaso mais calibroso, né? Então, secundariamente, é uma aterosclerose, e aquilo ali ocluiu para uma ruptura vascular mais calibrosa, ou o próprio trauma, tá? A própria erosão da parede vai ocasionar um aneurisma, né? Um processo mecânico ali, que consequentemente vai levar à ruptura, tá? O aneurisma é quando eu tenho aquela ruptura da túnica íntima do vaso, ou por um próprio processo inflamatório, onde vai estar fragilizada a parede do vaso, ou um processo neoplásico, ok? A hemorragia tecidual pode ocorrer com padrões distintos, cada um com suas implicações clínicas próprias. Tá? A hemorragia pode ser externa, beleza? Ou confinada dentro de algum tecido, que é a hemorragia interna, ou se está dentro de um tecido, no caso tecido muscular, tecido subcutâneo, vai depender da localização, né? Pode ser chamada de hematoma. Tá? Os hematomas geralmente são insignificantes, tá? Geralmente. Mas relativamente depende da situação, depende do trauma, depende da lesão. Ou podem ser tão graves que resultam a óbito. Tá? Quando eu tenho essa hemorragia que acomete membrana, que acomete superfície pequena, hemorragias ali de até 1 a 2 milímetros, eu vou chamar isso aqui de petéquia, tá? Aqueles pontinhos. Beleza? Estas são mais comumente associadas ao aumento da pressão intravascular, tá? Esse aumento local. Diminuição da contagem de plaquetas, no caso a trombocitopenia, e defeitos na função plaquetária. Isso aqui gera essas hemorragias pequenas, tá? As petequias. Já as hemorragias que eu tenho ali um pouquinho maior a 3 milímetros, igual ou maior a 3 milímetros, eu já chamo elas de púrpura, tá? A púrpura ela está associada ao que? Geralmente à inflamação vascular, vasculite, ou próprio trauma também. O trauma está quase em tudo, vai depender do mecanismo, vai depender do agente, vai depender do objeto que causou isso aí, tá? Ou no caso dessa enfermidade aqui, ó, amiloidose, que ocasiona a fragilidade da parede do vaso, beleza? Já os hematomas, né? Ali, quando eu falo equimose, eu já falo de lesões ali, de hemorragias maiores do que 1 centímetro até 2 centímetros. São o caso das contusões, tá? Então vamos lá. Os glóbulos vermelhos nessas lesões são degradados e fagocitados pelos macrófagos. A hemoglobina cor vermelho azulada então é convertida enzimaticamente em bilirrubina, cor azul esverdeada, e eventualmente em hemociderina na cor marrom dourada. Aí tá aqui que você começa a entender por que quando você toma aquela pancada, fica aquele avermelhado, aí depois passa ali uns dias ali, aquilo começa a ficar meio azulado, depois começa a ficar meio esverdeado, depois fica meio amarelento ali, meio marrom, vai até sumir. Tá? São essas fases, beleza? Dessa degradação fagocitária. Tranquilo? Dependendo da localização, o grande acúmulo de sangue em determinada cavidade corporal depende de onde o sangramento está. Se o sangramento está em cavidade torácica, está lá
dentro do tórax, eu chamo isso de hemotórax. Está dentro do saco pericárdio, hemopericárdio, tá? Não, doutor, não é tamponamento cardíaco. Tamponamento é ocasionado secundariamente ao hemopericárdio, tá? À lesão, ao sangramento dentro do saco pericárdio. Tá? Hemoperitônio dentro do peritônio, hemartrose dentro das articulações, tá? Vai depender da localização. Os pacientes com sangramento excessivo podem desenvolver icterícia pela destruição intensa de glóbulos vermelhos e hemoglobina. Por isso que em boa parte dos pacientes de trauma, você faz a reposição volêmica e depois, secundariamente, ou até mesmo dentro do próprio protocolo do trauma, nas primeiras 24 horas de atendimento ali, você abre o protocolo de transfusão massiva. Muitas vezes não é nem para repor volume no paciente, é para reverter essa anemia severa que o paciente está entrando. Beleza? Às vezes não é só para você encher o paciente de volume, é para você repor hemácia que esse paciente perdeu. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo de hemorragia petequial, né? Na mucosa do cólon. Aqueles pontinhos de 1 a 2 milímetros lá. Beleza? E eu já tenho um sangramento de maior extensão dentro do parênquima cerebral. Beleza? Dentro uma hemorragia intracerebral mesmo. Então aqui você observa uma consequência de um AVE, um AVE hemorrágico aqui bem extenso, tá? O significado clínico da hemorragia depende do volume e da taxa de sangramento. A perda rápida de aproximadamente até 20% do volume sanguíneo ou perdas lentas mais de grandes quantidades podem ter pouco impacto em adulto saudável. Beleza? Aquele paciente que perde até 20% da volemia dele, muitas vezes no trauma, ele não vai sentir nada. Tá? Ou aquele paciente que tem alguma enfermidade que ele está perdendo sangue de forma crônica. De pouca quantidade, mas de forma crônica ali. Já quando essa perda é maior, o paciente vai entrar num estágio de hipovolemia mais severo e, consequentemente, a um choque hipovolêmico hemorrágico. Existe choque hipovolêmico hemorrágico e choque hipovolêmico não hemorrágico, devido à desidratação, a distúrbio eletrolítico, beleza? O local da hemorragia também é importante. Isso eu falo que é importante porque o sangramento que seria trivial nos tecidos subcutâneos, né? Trivial, o que seria um sangramento de baixa gravidade, algo de baixa gravidade. Se teve o mesmo extravasamento, só que lá dentro do cérebro, tá? A parada é outra, o paciente vai a óbito. Então depende do local da hemorragia. Depende do local. Um exemplo de hemorragia crônica, né? No caso de uma úlcera péptida, que está ali sangrando diariamente, pouquinho, ou até o próprio sangramento menstrual, beleza? O sangramento menstrual depende porque existem alguns distúrbios de útero e distúrbios de ovário que podem levar a um sangramento excessivo ao ponto de fazer instaurar um quadro de anemia na paciente, tá? Uma anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro. Beleza, pessoal?